Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque desta manhã é sobre a COP30. Com o príncipe William e Macron, cúpula de líderes debate em Belém o fundo de florestas e dá partida na COP. Lula abre às 10h30 encontro que também trata do financiamento climático e de oceanos e antecede as negociações diplomáticas. E o governo federal vê a proposta como um legado, mas o ritmo de adesão desafia o otimismo. Um outro destaque, também sobre este mesmo assunto, diz que o Lago Tefé encolheu 75% devido à seca extrema e botos amazônicos ficaram sem água fria para o refúgio. E aqui temos também a notícia que o Michael Bloomberg repassa 100 milhões de dólares para monitorar e cortar emissões de metano em 9 países. Inclusive, a primeira imagem do carrossel de fotos é sobre intervenção ambientalista. Ativistas projetam imagens de Lula e Trump com a frase: líderes climáticos não cedem a quem faz bullying. Isso perto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E sobre o prêmio Earthshot, príncipe William conversa com o seu Jorge e Anitta em evento que destaca iniciativas ambientais. Esse projeto é um projeto de reflorestamento brasileiro da ReGreen e vence a honraria. E Macron na Bahia, em Salvador, o líder da França propõe reduzir emissões com respeito à soberania e critica a postura de países ricos que tentam impor regras ambientais a nações emergentes. Já na editoria de esportes, São Paulo e Flamengo empatam em disputa na Vila Belmiro, em Santos, pela rodada do Campeonato Brasileiro. E o resultado de 2-2 mantém o Palmeiras na liderança. Agora, falando sobre a economia, temos aqui a notícia que a mudança de regras do imposto de renda pode ajudar a estimular o PIB e embute risco fiscal. E a reforma dará isenção maior para o 13º. Falando sobre política, Moraes analisa ala da Papuda de detentos vulneráveis e com mais policiamento para Bolsonaro. E PL pressiona por votação de anistia. Sobre o Banco Central, temos aqui a notícia que analistas divergem sobre início de corte da taxa básica de juros. E os bancos adotam cautela no crédito para navegar ciclo longo de Selic alta. Sobre partido político, temos uma fala do líder do MBL sobre o Partido Novo e também sobre o bolsonarismo. Nessa entrevista, ele afirma o seguinte: não somos a mesma direita dos caras. O Renan Santos, que é o presidente do Missão, mira o eleitorado jovem e insatisfeito com o governo. Já também na política, a licença paternidade de 20 dias, chancelada pela Câmara, ainda é insuficiente, discute os pais e as mães. Já sobre os Estados Unidos, eleições locais são derrota para o governo Trump e recados sobre o pleito de 2026 para o Congresso. E o democrata faz história como primeira vice-governadora muçulmana lá nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, temos aqui esta matéria em destaque, que facções não são terroristas, pois não possuem um viés político, foi o que disse o secretário federal de Segurança. E ex-ministro da Justiça pedem a Lula a recriação do Ministério da Segurança. Agora, sobre a alimentação, restaurantes sofrem para achar auxiliar de cozinha, como o que Isa Scherer buscou por R$ 1.800. Esse anúncio da vaga postado pelo influenciador e empresária provocou uma forte reação negativa
nas redes sociais. Agora falando sobre o tempo, temperatura em São Paulo deve apresentar uma queda de quase 10 graus Celsius nesta quinta-feira. Há chances de chuvas isoladas na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e em toda a faixa litorânea. Já nos especiais de hoje, o primeiro assunto é sobre o Folha Estudantes. Saiba o que revisar nas áreas de linguagens e ciências humanas para o Enem. Um outro assunto é também sobre educação. Professora usa neurociência e mala de sonho para alfabetizar estudantes do ensino público. Fabiana Lira, de 47 anos, estimula crianças a expressar o que sentem, mesmo que de maneira silenciosa. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, de acordo com estudos, a poluição do ar aumenta o risco de Alzheimer. Cientistas têm acompanhado essa conexão há ao menos uma década. E em 2020, a Comissão Lancet adicionou a poluição à lista dos fatores de risco para a demência, junto também com problemas como perda auditiva, diabetes e pressão alta. Já no caderno Todas, de acordo com a ONU, 1 em 3 organizações suspende os programas de enfrentamento à violência de gênero. Agora, nos assuntos sobre economia, temos aqui primeiro assunto que é para a Caixa, que Lula determina a suspensão de IBET da Caixa Econômica Federal. E esse projeto pode ser cancelado. A estatal, que pagou 30 milhões de reais neste ano por autorização, trabalha para reverter o veto presidencial. Um outro assunto em crise, Ambipar divulgará balanço com sigilo sobre fluxo de caixa autorizado pela Justiça. Acionistas querem saber onde estão os 4,7 milhões em caixa reportados no segundo trimestre. Agora temos aqui esta matéria, também tratando de assuntos econômicos. O Jensen Huang, ele que é CEO da NVIDIA, diz que China vai vencer corrida da IA contra os Estados Unidos. O executivo critica o cinismo do Ocidente enquanto Pequim corta custos de energia. Sobre o mercado de trabalho, Mutirão oferece 11,2 mil vagas de estágio e aprendizagem em 18 estados e também no Distrito Federal. Os interessados devem consultar onde ficam os 75 postos de atendimento no site do CIE. Para o Congresso Nacional, temos aqui a matéria que a Câmara aprova projeto que restringe desapropriação de terras para a reforma agrária. Esse texto limita mecanismo apenas a imóveis improdutivos. E proposta vai para o Senado. Na política nacional, temos aqui esta matéria em destaque. Articulador de Tarcísio em Brasília pode ser suplente de Derrite no Senado em 2026. E José Vicente Santini é próximo da família Bolsonaro, do governador e também do secretário. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, Cristina Kirchner volta ao banco dos réus em um novo julgamento por corrupção na Argentina. Da Europa, impopular, Merz completa 6 meses de governo na Alemanha. Agora no cotidiano, temos aqui primeiro assunto. A Ana Lana, ela que é candidata a chefe da Universidade de São Paulo, a USP, afirmou o seguinte: para desafios complexos, não existem soluções fáceis. A professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tenta ser a segunda reitora da instituição. E sobre a violência, risco de negros serem mortos pela polícia no Rio de Janeiro é 4,5 vezes o de brancos, revela uma pesquisa. E a Bahia registra maior número absoluto de óbitos e maior ameaça para a população negra. Já um caso que aconteceu em Minas Gerais, Justiça suspende sigilo no caso de empresário acusado de matar gari em Belo Horizonte, marca audiência. Juíza nega o pedido para anular a confissão e serão ouvidas defesa, acusação
e o réu. Agora, falando sobre religião, Jesus, não a Virgem Maria, salvou o mundo, afirma o Vaticano. Esse decreto instrui católicos a não se referirem à Mãe de Cristo como a corredentora. Entenda também a fala do Vaticano sobre este assunto. Agora, no caderno de ciência, temos aqui que na Espanha antiga, crânios dos mortos eram exibidos e às vezes com pregos atravessados neles. Artigo mostra que esse ritual de moradores seria um aviso para inimigos ou a celebração também a vítimas. No assunto sobre meio ambiente, no caso que aconteceu em São Paulo, o IBAMA multa homens por interagir com baleia jubarte debilitada. O animal foi visto próximo à costa na Praia Grande, com manchas brancas e um movimento lento. Agora, outro destaque. Temos aqui um assunto sobre o julgamento, como vimos anteriormente, que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, já avalia o futuro de Bolsonaro e também analisa a ala da Papuda com presos vulneráveis e mais policiamento. Já na área de cultura, entende imbróglio das pinturas desaparecidas de Alfredo Volpi, avaliada em milhões de reais. E ainda temos aqui, Rosalía muda o jogo da música de novo com a originalidade de Lux. A cantora entrega álbum permeado por imprevisibilidade que fará jovens repensarem o gosto. E por último, na sessão multitela, Meu Ayrton por Adriane Galisteu, o que vê na TV e no streaming nesta quinta-feira. Já na capa do jornal O Estado de São Paulo desta quinta, temos aqui esta imagem que faz parte da editoria A Era do Clima. Protesto da ONG Oxfam ironiza Emmanuel Macron, Lula, Keir Starmer, Ursula, Javier Milei, Cyril Ramaphosa e Donald Trump, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia. E a cúpula de Belém começa sob desafios e sem líderes claros. Preocupações geopolíticas, financeiras e de segurança energética são apontadas como entraves. A cúpula não terá chefes de governo de China e Índia e nem lideranças climáticas claras para o futuro. Sobre o financiamento climático, a presidência da COP30 sugere a taxação de fortunas. E Brasil busca apoio a fundo de proteção a florestas. E Bienal de São Paulo cancela debate com princesa belga. Já a manchete de hoje fala mais uma vez sobre essa questão da criminalidade. No Estado, gestão Trump apoia Castro. PT fala em atentado à soberania. Em carta, o governo norte-americano lamentou a morte de policiais na mega operação no Rio de Janeiro. Uma semana após a operação que deixou 121 mortos em morros no Rio, o governo de Cláudio Castro recebeu uma carta da gestão Donald Trump em que o governo dos Estados Unidos lamenta a morte de 4 policiais e se coloca à disposição para qualquer apoio necessário. E o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para apurar a conduta do governo fluminense. O petista acusa Castro de traição e atentado à soberania nacional e, de acordo com o deputado, o governador encaminhou à Embaixada dos Estados Unidos documentos sobre a atuação do Comando Vermelho e pediu que a facção seja classificada pelos americanos como uma organização terrorista. E o jornal nos traz aqui um trecho dessa carta do governo Trump ao Cláudio Castro. Reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. E sobre o judiciário, ainda relacionada a essa questão, Moraes manda a Polícia Federal investigar as facções criminosas e as milícias no Rio de Janeiro. Agora, na editoria de Economia,
temos aqui um assunto que, por unanimidade, Senado aprova isenção de imposto de renda até R$ 5.000, que passa a valer em 2026. Essa medida beneficiará 15 milhões de pessoas e será mote da campanha de Lula pela reeleição. E sobre os juros básicos, apesar da pressão do governo, o Banco Central mantém a Selic em 15% ao ano. E os juros seguem inalterados pela terceira vez. Aqui também afirma que a renda fixa é a melhor opção para o investidor. Sobre as eleições lá nos Estados Unidos, temos aqui essa informação que Trump culpa a paralisação do governo por vitória democrata. E Braskem indica que terá plano de reestruturação até janeiro. E sobre o escândalo no basquete, o NBA apela a IA para reagir a fraudes por conta de apostas. Sobre siderurgia, temos aqui esta matéria que Nippon Steel vende ações e sai de vez da sociedade na Uzi Minas. O grupo japonês vende por 1,7 bilhão participação na siderúrgica mineira que ajudou a criar em 1958. E agora, sobre o censo do IBGE, número de uniões consensuais passa o de casamentos religiosos aqui no nosso país. De 2000 a 2022, casados no religioso e civil caíram de 49,4% a 37,9%. Os que só vivem juntos foram de 28,6% a 38,9%. E aqui, na editoria de cultura, temos um destaque para o Charlie Brown Jr. Nas telas, um chorão intenso e frágil. E o José Loreto é o protagonista desse filme. E uma nota em destaque, aqui no jornal Estado de São Paulo, diz o seguinte: crime organizado não é terrorismo, de acordo com o Estado de São Paulo. Já no jornal Globo desta quinta-feira, temos aqui a manchete do dia, que é sobre essa reforma da renda. Senado aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Com apoio até da oposição, proposta que foi bandeira de campanha de Lula vai à sanção presidencial e passa a valer no ano que vem, de forma simbólica, sem um registro nominal dos votos, já que o tema tinha apoio total. O Senado aprovou o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Esse texto inclui ainda um desconto gradativo para faixas salariais de até R$ 7.350 e institui uma taxação para alta renda, com uma alíquota mínima a partir de ganhos de R$ 600 mil por ano, chegando a 10% nos rendimentos de 1,2 milhão anuais. Aqui também nos informa que as contas do governo estimam que 141 mil contribuintes estão nessas faixas mais altas, enquanto a isenção e o desconto devem beneficiar até 16 milhões de pessoas. A aprovação foi comemorada por governistas e pode ser um trunfo para Lula na tentativa de reeleição. E apesar de ter sido aprovada sem mudanças relevantes no Senado em relação ao texto da Câmara, essa pauta foi um objeto de troca de ataques entre os relatores nas duas casas, os rivais políticos em Alagoas, Renan Calheiros e Arthur Lira. Agora um outro assunto também, como chamada de capa no jornal Globo, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal abrir investigação sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. A Polícia Federal já investigava, desde o julgamento da DPF das favelas, eventuais crimes interestaduais ou internacionais pelas facções e possíveis conexões com agentes públicos. E agora, o ministro relator do caso determinou a abertura de inquérito e também cobrou relatório da apuração preliminar.
E sobre o Rio de Janeiro, Castro prevê mais operações e a polícia já tem áreas prioritárias para novas ações na cidade. Após boa repercussão em pesquisas da ação no Alemão, o governador estima mais 10 operações e a cúpula da segurança já tem lista de locais. Na política, para analistas, enquadrar facções como terrorismo embute riscos. Alteração legal no combate ao crime organizado pode expor vítimas das facções e inibir investimentos estrangeiros aqui no país. Já na economia, Copom mantém juros em 15% e sinaliza com um período bastante prolongado. Aqui o texto da manchete nos informa que, sob pressão pública do governo pela queda dos juros, o Banco Central manteve a taxa Selic pela terceira vez seguida, sob uma justificativa de assegurar a convergência da inflação à meta. E Brasil mira fundo florestal na cúpula de líderes da COP. Evento que antecede a COP30 reúne hoje e amanhã os chefes de estados que vieram a Belém. E a principal aposta brasileira é obter consenso, apoio e também mais recursos para o Fundo de Florestas Tropicais. E o jornal o Globo traz aqui um artigo do presidente Lula no desafio do clima. A época das cartas de boas intenções se esgotou. Agora, outro destaque é da editora internacional e aqui diz que os democratas saem das cordas nos Estados Unidos. Vitórias categóricas nas eleições regionais americanas, como a de Zohran Mamdani em Nova York, abriu no horizonte ao Partido Democrata, que vinha sendo sufocado pelo trumpismo e criticado pela falta de renovação e perspectivas. Em Nova Jersey e na Virgínia, candidatas democratas ganharam com folga e foco no discurso voltado para imigrantes eleitores independentes. E um outro destaque diz também que fenômeno eleitoral e das redes de programa super ambicioso. Mamdani, que é este que está aqui no Palanque, em Nova York, apostou em vídeos virais e plataforma ultra usada, taxar mais ricos, congelar aluguel, creche universal e ônibus gratuito. Propostas têm alto custo e, em parte, vão além da alçada municipal. E o jornal Globo também traz um editorial sobre este destaque, dizendo que a vitória nos Estados Unidos expõe dilemas dos democratas. Falando ainda sobre a política aqui no nosso Brasil, a Câmara aprova projeto que pode dificultar aborto legal em crianças. Projeto de lei que vai ao Senado derruba a resolução que garante prioridade a abortos em menores de 14 anos de idade. Já um destaque do segundo caderno, sob frisson e elogios, o agente secreto entra em cartaz. Representante brasileiro na corrida pelo Oscar e aclamado em festivais, o agente secreto, que é estrelado por Wagner Moura, entra hoje em cartaz no país. E o bonequinho já viu e aplaude de pé na crítica de André Miranda. Aqui temos o texto de André Miranda, ele afirma o seguinte: é um excepcional thriller e retrata o Brasil com ironia e ternura, horror e beleza. Kleber Mendonça Filho transmite o recado que não ignora nossas mazelas, mas ainda acredita num país democrático e miscigenado. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui alguns destaques para esta quinta-feira, dia 6 de novembro. A manchete é sobre a isenção do imposto de renda. Aqui diz que essa isenção de até R$ 5.000 vale a partir de janeiro. Aprovado ontem à noite pelo Senado, projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda está nas mãos do presidente Lula para a sanção.
A mudança no tributo atinge os assalariados que recebem até 5 mil mensais e vale a partir de 1º de janeiro. Promessa de campanha do chefe do executivo, a votação foi festejada por ele nas redes sociais. Ele afirma o seguinte: demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada, escreveu o presidente Lula. Além da não tributação dos 5 mil, o PL prevê desconto parcial para quem ganha até R$ 7.350. Já um outro destaque é uma entrevista. Sabemos que os líderes não moram nas favelas. O secretário nacional de Segurança Pública, que é o Mário Sarubo, analisou no CB.poder a operação contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos. Segundo ele, a ação não pode ser considerada um sucesso, também pelo fato de haver policiais mortos e feridos. Ele falou o seguinte durante a entrevista: em São Paulo, quando se chegou a Faria Lima, a gente falou no andar de cima. No Rio, nós gostaríamos de chegar ali a Vieira solto. Também sobre a política nacional, a Câmara derruba a resolução sobre o aborto legal. Na economia, Banco Central ignora pedido de Haddad e mantém taxa Selic em 15%. Falando sobre meio ambiente, temos aqui um destaque para a COP30. Lula lança o Fundo das Florestas. Na cúpula de líderes, primeiro evento ligado à COP30, hoje, o presidente tem como prioridade angariar recursos para o Fundo da Floresta. E o Brasil contribuiu com US$ 1 bilhão. Ao lado do premier James Marape, de Papua Nova Guiné, Lula pousou sob uma árvore milenar. No caderno de cultura, o agente secreto chega a 700 salas de cinema. Inclusive, temos ainda um artigo do presidente Lula. O presidente do Brasil analisa em COP30, a Hora da Verdade, a importância do encontro que começa hoje em Belém, lá no Pará. E o Correio traz aqui o obituário, uma homenagem póstuma. A Universidade de Brasília considerar o título de doutora honoris causa post-mortem a historiadora e militante feminista Lélia Gonzalez. Já um assunto da editoria Mundo, Nova York impõe desafio a Trump. O prefeito eleito da metrópole, que é o muçulmano Mandani, nomeou equipe de transição formada por mulheres. E o socialista democrata afirmou o seguinte: no momento da escuridão política, nossa cidade será luz. Agora, na editoria de cidades, o jovem confessa tiro em Alane. Carlos Eduardo Pessoa, de 20 anos, admitiu à polícia ser o autor do disparo que matou a adolescente de 13 anos no sol nascente. Ele alega ter sido um tiro acidental e a menina será sepultada hoje. Na editoria de esportes, o Palmeiras agradece. Expulsão de Plata compromete a vitória do Flamengo. São Paulo arranca empate por 2-2. Segura o time rubro-negro com 65 pontos e dá chance ao Alviverde de abrir 3 pontos e 2 vitórias a mais na liderança em caso de vitória sobre o Santos. Hoje, às 21h30, no Allianz Parque. E falando sobre o Novembro Azul, foco na saúde masculina. No mês dedicado à atenção contínua à saúde masculina, o Correio Brasiliense promove hoje, às 14h, o debate Novembro Azul, a saúde do homem em foco, no auditório do jornal. Por último, temos outros destaques que estão no caderno Direito e Justiça. O triunfo da democracia. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes,
faz reflexões da atuação do Poder Judiciário brasileiro em tempos de incertezas políticas. O magistrado ressalta que a justiça do país tornou-se um case internacional na defesa da democracia. E um outro assunto na sessão data vênia parece óbvio, mas o STJ reforça: carta psicografada não vale como prova. Agora temos também um destaque para o Seminário Internacional, que o ministro do Supremo, André Mendonça, foi um dos convidados para o evento na Faculdade Mackenzie de Brasília, com a participação do renomado jurista alemão Ino Augsberg. Já no jornal cearense O Povo, desta quinta-feira, temos aqui a manchete do dia: isenção do imposto de renda e taxação de alta renda vão à sanção. Texto aprovado pelo Senado também concede descontos para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.350 e cria uma alíquota de até 10% aos que recebem mais de R$ 600 mil por ano. Já no caderno de cidades, temos um destaque para as facções criminosas, que 36 suspeitos são presos por expulsar moradores aqui no estado do Ceará. Agora, dando continuidade à capa do jornal O Povo desta quinta-feira, temos aqui um assunto para a política, que o Roberto Cláudio se filia à União Brasil em mais um ato da oposição para 2026. E uma reportagem: Brasil avança 4 posições em ranking de competitividade digital. Falando sobre esportes, Ceará e Fortaleza se enfrentam num decisivo último Clássico Rei de 2025. E aqui temos um assunto que é da editoria Vida e Arte: lançamento. A nova edição da revista Pause, por Clóvis Holanda, é lançada na Casa Cor Ceará. E aqui temos, por exemplo, a obra da artista Beatriz Soares, que assina a capa e tem obras compondo também a revista. Já no valor econômico, temos aqui no alto da capa estes 3 destaques. O primeiro é sobre agronegócios. O ministro Flávio Dino, do Supremo, suspende os processos judiciais e administrativos sobre a moratória da soja. E o outro assunto: de equipamentos médicos a instrumentos musicais, empresas ampliam negócios na China. E sobre a gestão, empresas transformam funcionários em influenciadores, como o Tiago Oliveira, da Alelo. A manchete é sobre conjuntura. Banco Central mantém juros em 15%, mas vê melhora da inflação e moderação da atividade. Embora o Copom tenha indicado que não pretende reduzir a Selic tão cedo, mudanças no comunicado podem encorajar apostas na queda da taxa. Aqui diz que o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve ontem a Selic em 15% ao ano e indicou que não pretende iniciar um ciclo de cortes da taxa no curto prazo. E na nota que foi divulgada após esse encontro, menções à moderação da atividade econômica e ao arrefecimento de medidas de inflação foram lidas por economistas como sinais mais otimistas por parte do Copom, o que pode ser um primeiro passo para o começo de um processo de queda da Selic, talvez no primeiro trimestre de 2026. E mudanças sutis no comunicado podem encorajar apostas do mercado na redução dos juros. Em decisão unânime, o colegiado do Banco Central deixou os juros básicos inalterados pela 3ª reunião consecutiva, mantendo-os no nível mais alto desde 2006. E aqui também diz que na mensagem central de política monetária, trocou a palavra vigilante de lugar e mudou o tempo do verbo avaliar, tornando mais claro que considera o nível atual de juros suficiente.
E juntas, essas alterações tornam a mensagem menos simétrica, ou seja, apontam que o movimento mais provável dos juros no futuro é para baixo. Isso se junta ao reconhecimento de progressos na queda da inflação subjacente, como os serviços que respondem mais à demanda, e também há uma pequena melhora na projeção de inflação para o horizonte relevante de política monetária, hoje até o segundo trimestre de 2027. E no comunicado, como nos informa aqui na manchete do Valor Econômico, o Copom diz que o cenário atual é marcado por elevada incerteza, exigindo cautela. Aqui temos a nota do Copom. O comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. E o começo do ciclo de cortes vai depender da evolução dos dados a serem divulgados. O comunicado reconhece que há uma trajetória de arrefecimento da atividade, que é algo mais consistente do que simplesmente apresentar uma certa moderação. E um resumo do cenário é expresso na projeção de inflação de 3,3% para o horizonte de política monetária. E houve melhora em relação aos 3,4% divulgados no relatório de política monetária do mês de setembro, mas ele segue acima da meta de 3%. Agora, falando sobre a política nacional, o Senado aprova a isenção de imposto de renda até R$ 5.000. O plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que isenta do pagamento do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000 mensais. Esse texto vai à sanção do presidente Lula. E o relator da matéria, que é o Renan Calheiros, não fez mudanças no texto aprovado pela Câmara. Além de ampliar a isenção do imposto de renda, esse texto dá desconto parcial para salários de até R$ 7.350. Em contrapartida, cria um imposto mínimo efetivo sobre altas rendas para quem recebe a partir de R$ 600.000 por ano. Essa proposta também implementa taxação de 10% sobre dividendos distribuídos a uma mesma pessoa física em montante superior a R$ 50.000 mensais. Já neste assunto, é sobre o meio ambiente. Relatório aponta caminhos para o financiamento das iniciativas climáticas. Aqui diz que um dos resultados mais esperados da COP30, o relatório sobre as mudanças necessárias na economia global para o financiamento da descarbonização e da adaptação às mudanças climáticas, foi divulgado ontem pelo presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago, um dos autores do Caminho Baku-Belém para 1,3 trilhão de dólares. Esse trabalho, que possui 85 páginas, aponta as possibilidades para o mundo mobilizar essa quantia em 2035 de todos os agentes econômicos. Ele afirmou o seguinte, ele que é o André Corrêa do Lago, presidente da COP30, o dinheiro existe, mas para conseguirmos atingir essa mobilização de recursos sem precedentes, todos os agentes econômicos precisam se mobilizar e acelerar os seus esforços com a maior urgência. E é possível chegar lá, afirmou Corrêa do Lago ao Valor Econômico. Ele também complementa que, dizendo o seguinte, nós não podemos mais pensar que tudo precisa de consenso de 196 países. Já um assunto internacional aqui diz que a União Europeia fragiliza o plano climático. Os países da União Europeia enfraqueceram seu plano para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, depois que alguns membros, como a Itália e a Romênia, fizeram uma ofensiva de última hora para adiar a implementação de um sistema sem precedentes de precificação do carbono
e para permitir que os governos terceirizem a redução de emissões para os outros países. Esse acordo final permite que os países cobram mais 5% da meta com créditos de carbono internacionais em caso de emergências. Agora sobre os Estados Unidos, a vitória reforça ânimo do Partido Democrata lá no país norte-americano. O Partido Democrata venceu as 3 principais eleições locais realizadas nos Estados Unidos por margens maiores que as previstas, proporcionando à legenda um importante impulso 10 meses após o início do segundo mandato do presidente republicano Donald Trump e da vitória na disputa pela prefeitura de Nova York, a Virgínia, onde os democratas conquistaram o governo estadual. As eleições mostraram um caminho para o partido superar a derrota do ano passado, unindo-se em torno de questões que afetam diretamente o bolso dos eleitores, como preços de alimentos e moradia, e rejeitando políticas menos populares de Donald Trump. E aqui também nos informa que, para os republicanos, a derrota ressaltou os limites da influência de Trump quando o seu nome não está nas cédulas. Abre aspas. As eleições mostram que democratas com mensagem econômica conquistam votos, fecha aspas, afirmou a pesquisadora Celinda Lake. Já sobre negócios, ainda na capa do Valor Econômico, Ternium compra fatia de japoneses na Uzi Minas. Na editoria de saúde, temos aqui esta imagem, que é da Ana Gembes, ela que é diretora de desenvolvimento do negócio da Libes, e afirma o seguinte: farmacêuticas brasileiras como Apsen, Cristal e Libes têm adotado como estratégia investir na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores. E a diretora afirmou o seguinte: é uma nova onda para companhias que não focam apenas em expansão de volume. Ainda no Valor Econômico, temos aqui um destaque que o Senado aprova projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Este é um assunto aqui do dia. Esse texto deve ser sancionado depois do evento da COP. Essa proposta é uma das apostas de Lula para 2026. E aqui também outra matéria. Fazenda vai recomendar sanção integral do projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Fernando Haddad afirma que o Ministério está de acordo com alterações feitas no Senado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pasta enviará integralmente à sanção presidencial, sem sugestão de veto, o projeto de lei que isenta do pagamento do imposto de renda quem recebe até R$5.000. Esse texto foi aprovado por unanimidade pelo Senado nessa quarta-feira, dia 5 de novembro. Ele destacou que o texto foi negociado com a equipe econômica e preserva a neutralidade do ponto de vista fiscal. E o ministro disse o seguinte: da parte da Fazenda, não haverá nenhuma manifestação contrária ao que foi aprovado. Estamos de acordo com as alterações e vamos encaminhar a sanção integral. E logo após essa aprovação do projeto, Haddad afirmou que hoje é um dia muito importante para o Brasil voltar os olhos para a desigualdade e classificou a medida como um marco histórico aqui para o nosso Brasil. A isenção para quem recebe até R$5.000 foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. E Haddad afirmou ainda que a medida deve estimular a economia como um todo e pode equivaler para algumas famílias a um 14º salário. Abre aspas. A economia que as famílias farão vai diminuir o endividamento, diminuir a inadimplência, aumentar o poder de compra do salário. Vai fazer a economia andar mais, vai fazer com que as pessoas planejem uma produção maior para o próximo ciclo de crescimento
que os empresários possam ter um mercado mais robusto no Brasil. Ainda falando sobre esses aspectos econômicos, novas regras do imposto de renda podem aumentar a carga tributária de estrangeiros. Pessoas jurídicas estrangeiras passarão a arcar com um tributo retido na fonte de 10% sobre remessas de dividendos. O outro assunto é sobre o Congresso, que proposta de redução de isenções fiscais avança na Câmara. O relator de projeto do governo, Mauro Benevides, apresenta um parecer favorável e há outros textos em discussão na Casa. O texto desta matéria nos informa que o projeto de lei que aumenta a tributação sobre bets, bancos e fintechs deve ser votado no próximo dia 18 pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, segundo o presidente do colegiado, Renan Calheiros, com a elaboração do relatório atribuída ao senador Eduardo Braga. E agora cabe ao governo de Lula analisar o texto. E um outro assunto, temos aqui sobre a rejeição à taxação de bets, bancos e fintechs assusta a cúpula do Senado. Essa proposta prevê compensar eventual impacto fiscal da reforma do IR e retoma pontos da medida provisória com alternativas ao aumento do IOF. Aqui temos um texto de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: o presidente americano intensifica a pressão contra a cúpula do clima. Para enfrentá-lo, a política ambiental terá que aprender com Mandani a ouvir as pessoas antes de tentar convencê-la. No Legislativo, Câmara derruba diretrizes para a realização do aborto em crianças vítimas de estupro. Por 317 a 111, deputados aprovaram um projeto de decreto legislativo que susta a resolução sobre o tema. A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, dia 5, um projeto de decreto legislativo que derruba as diretrizes para o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, vítimas de estupro. O texto teve o trâmite acelerado e o regime de urgência foi aprovado horas antes de ser chancelado no plenário. Essa proposta segue agora para a apreciação do Senado. E esse projeto, que é de autoria de uma deputada, a Cris Tonieto, que ela é do PL do Rio de Janeiro, susta uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que estabelece que crianças e adolescentes vítimas de estupro têm direito à interrupção legal da gestação. E o texto da resolução dispensa a necessidade de boletim de ocorrência, autorização judicial ou consentimento dos pais ou responsáveis quando isso representar risco ou obstáculo ao exercício desse direito ou à proteção da vítima. A resolução reforça que a vontade informada da criança ou adolescente deve prevalecer. Além disso, também determina que o poder público assegure um acesso rápido ao serviço e veda limitação por prazo gestacional. Agora, o projeto que foi aprovado pelos deputados susta integralmente os efeitos da resolução. Segundo a justificativa desse texto, o aborto não constitui um direito, mas apenas hipóteses de não punibilidade previstas no Código Penal. E a resolução cria efeitos práticos que equivaleriam a uma autorização de um aborto. E a legislação brasileira, no entanto, como aborda aqui nesta matéria, prevê o aborto legal em 3 hipóteses: quando a gestação decorre de um estupro, quando há risco de vida para a gestante, quando o feto é anencéfalo. E o relator do texto, que é o deputado Luiz Gastão, do PSD, do estado do Ceará, deu um parecer favorável e afirmou que a resolução extrapola o poder regulamentar do Executivo e relativiza as hipóteses previstas no Código Penal, além de
conceder alta autonomia decisória a menores de 16 anos. E o regime de urgência do projeto foi assinado por vários deputados de partidos de centro e direita, como o PP, o PL, o União Brasil e o MDB. Parlamentares da oposição criticaram essa resolução durante a discussão no plenário, alegando que a norma ia contra a Constituição ao ferir a inviolabilidade do direito à vida. E, por outro lado, a coordenadora da bancada feminina, que é a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, defendeu a resolução em fala na tribuna e orientou o voto contra a proposta. E, em nota, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos manifestou-se de forma contrária a esse projeto. E a nota afirma o seguinte: neste momento, é fundamental entendermos a importância dessa resolução para assegurar a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes do Brasil vítimas de violência sexual, sobretudo em contextos vulneráveis, no qual as meninas enfrentam um risco maior, principalmente as meninas negras. Segundo o Conselho ainda Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH, o Brasil registrou 164,2 mil estupros de crianças e adolescentes em 3 anos. E somente em 2024, a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos apontou um crescimento de 22,6% das denúncias de crimes contra crianças e adolescentes, chegando a quase 290 mil relatos. E essa nota aponta ainda que sustar a resolução é uma grave violação aos direitos das crianças e dos adolescentes. E aqui temos a fala da Débora Diniz, ela que é especialista em direitos reprodutivos e cofundadora do ANIS, Instituto de Bioética. Ela diz que a resolução do CONANDA não inovou naquilo que deve ser a implementação do aborto legal no Brasil. Na verdade, o que ela fez foi apenas colocar em um único documento como deve ser a conexão entre vários equipamentos de proteção à menina e à adolescente. E ela afirmou o seguinte: há efeitos, é claro, da derrubada da resolução, e o mais importante deles é desorganizar um processo que estava em vias de se estruturar, nos seus pontos de encontro e entraves para o cuidado, e espero que, mesmo sem valor normativo, o texto da norma continue orientando equipes pelo país sobre como operar. Agora, um outro assunto também na política nacional: a Câmara conclui votação de marco legal de streaming. A proposta estabelece regras para plataformas, impondo cotas de conteúdo nacional, cobrança de contribuição setorial e obrigações de destaque para produções brasileiras. Aqui diz que, com poucas alterações, a Câmara concluiu na quarta-feira, dia 4, a análise do projeto de lei que cria o marco legal dos serviços do streaming no Brasil. A proposta, que agora seguirá para o Senado, estabelece regras para plataformas, impondo cotas de conteúdo nacional, cobrança de contribuição setorial e novas obrigações de destaque para as produções brasileiras. Os deputados haviam aprovado na véspera o texto base do projeto e deixado para a quarta votação dos destaques, como são chamadas as propostas de alterações de trechos do projeto aprovado. E ao longo do dia foi construído um acordo para análise dos destaques por meio de emenda aglutinada. E como nos explica nesta matéria, esse acordo atendeu a um pedido do governo para que fosse retirada uma isenção sobre as remessas das plataformas ao exterior. E pelo texto aprovado na quarta, a nova taxa que será cobrada, batizada de Condecine, não se aplicaria a valores enviados para fora do país, nos casos em que a plataforma recolha receita do próprio serviço de streaming, como em assinatura,
publicidade dentro do serviço ou venda de conteúdo. Além disso, esse novo texto abre exceção para a determinação de que 10% do catálogo das plataformas deverá ser composto por obras nacionais, sendo metade de produtoras independentes. Essa emenda estabelece que as plataformas brasileiras que faturam até 350 milhões de reais não precisarão investir metade da cota em conteúdo brasileiro independente. Esse texto final aprovado define que a implementação será gradual ao longo de 6 anos. Esse projeto também determina que o conteúdo brasileiro receba proeminência nas plataformas, ou seja, deve aparecer em destaque nas interfaces, menus e mecanismos de recomendação. O governo do Distrito Federal pede avaliação médica de Bolsonaro para saber se ele tem condição de ficar na Papuda. Essa solicitação foi encaminhada a Moraes e ainda há dúvidas sobre onde o ex-presidente com problemas de saúde cumprirá a prisão após trânsito em julgado. O governo do Distrito Federal pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma avaliação médica para saber se ele tem condições de ficar preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Esse ofício, que está em sigilo, foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Essa solicitação leva em conta a análise dos recursos de Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Esse julgamento virtual começa nesta sexta-feira, dia 7, e vai até 14 de novembro. Após a primeira turma do Supremo analisar todos os recursos, o início do cumprimento da pena deve ser determinado. Há dúvidas, no entanto, sobre onde Bolsonaro ficará. E dando continuidade aos destaques de política aqui do Valor Econômico desta quinta-feira, temos uma matéria. A juíza aceita denúncia contra o deputado Lucas Bove por violência doméstica contra sua ex-mulher. O parlamentar do PL de São Paulo agora é réu. A defesa alega inocência e diz que as acusações são falsas. O deputado estadual Lucas Bove, ele que é do PL de São Paulo, se tornou réu na justiça sob suspeita de violência doméstica contra a ex-mulher, a influenciadora Cíntia Chagas. E o Ministério Público de São Paulo acusou Bove por perseguição, violência psicológica e física. E também foi solicitado o pedido de prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares. Ontem, a Justiça aceitou as denúncias, mas negou o pedido de prisão preventiva. E na decisão, o juiz afirmou que, apesar da gravidade das condutas e do desrespeito à autoridade judicial, a decretação da prisão preventiva, neste momento, não se mostra medida adequada, necessária e proporcional. Lembrando que ele foi denunciado por descumprimento de medidas protetivas e recebeu uma multa de R$50 mil, que já havia sido fixada anteriormente. O juiz afirmou que o objetivo da multa é obrigar o cumprimento das medidas protetivas e coibir condutas reiteradas, gerando um impacto patrimonial. O magistrado cita a realização de transmissão ao vivo, comentando o caso, e publicações reiteradas após o pedido de prisão. A defesa do deputado afirmou também que, felizmente, o descabido pedido de prisão acabou indeferido e que ele finalmente poderá comprovar a mendacidade das acusações que lhe foram dirigidas, produzindo provas que evidenciem sua inocência de forma absoluta. E também alegou que, em outra circunstância, a intitulada vítima acusou seu ex-companheiro, o qual acabou inocentado e indenizado porque se constatou que as acusações contra o Lucas Bove eram falsas. Isso de acordo com a defesa do próprio deputado.
Agora, por outro lado, a influenciadora afirmou por meio de uma nota que o réu acusou a delegada de negligência, rotulou o Ministério Público de militante feminista e a mim de mentirosa, isso nas palavras da Cíntia Chagas. Ela também afirma o seguinte: a cada decisão processual que o contraria, ele elege um novo algoz. E agora, acusará o juiz de quê? Eu, contudo, continuo acreditando na justiça. Ela existe neste país. E a advogada da Cíntia Chagas, a Gabriela Mansur, afirmou que o fato de a justiça ter aceitado as denúncias contra Bove é um passo fundamental no combate à impunidade e um marco na aplicação da Lei Maria da Penha em sua plenitude, inclusive diante da violência praticada por meios digitais e institucionais. E ela ainda afirma que, após 1 ano e 3 meses, a justiça, enfim, prevaleceu. A advogada continua dizendo que foi um tempo de dor e coragem, em que cada passo exigiu fé e firmeza para enfrentar não apenas as violências sofridas, mas também um peso de silenciamento, na descredibilização das perseguições, calúnias e ameaças veladas. E, relembrando o caso, a influenciadora digital Cíntia Chagas prestou depoimento à Polícia Civil em setembro do ano passado e relatou uma série de abusos que teria sofrido durante a relação de pouco mais de 2 anos com esse deputado. Eles haviam se divorciado em agosto. De acordo com a influencer, tudo começou com episódios de ciúme em que Bove perguntava constantemente onde a parceira estava e pedia provas como fotos e vídeos. Isso teria evoluído para ataques verbais e físicos, ainda segundo a Cíntia, que afirmou que o marido a humilhava, proferindo diversos xingamentos como burra. E a influenciadora também disse que Lucas Bove a agredia, deixando lesões, e que já teria até arremessado contra ela uma faca que atingiu a região da sua perna. Agora, um outro assunto. Câmara aprova projeto que restringe desapropriação de terras produtivas. E o texto agora segue para o Senado. Aqui diz que a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta, dia 5, o projeto de lei 4.357 de 2023, que proíbe a desapropriação de terras produtivas para fins de reforma agrária. Esse texto reforça que propriedades produtivas não poderão ser objeto de desapropriação por interesse social, mesmo que não cumpram integralmente a sua função. E como explica nesta matéria do Valor Econômico, na prática, essa proposta restringe a atuação do governo e do INCRA em programas de reforma agrária, blindando as áreas onde haja atividade agrícola comprovada. Essa medida, segundo o autor, que é o deputado Rodolfo Nogueira, ele que é do PL de Mato Grosso do Sul, busca evitar impactos negativos sobre a economia e a segurança alimentar aqui do país. E o deputado Nogueira afirma o seguinte: o projeto garante que a reforma agrária seja conduzida de forma a preservar a produção agrícola e evitar conflitos sociais. Ele argumenta também que a desapropriação de terras produtivas pode reduzir a oferta de alimentos, prejudicar a economia e provocar a instabilidade no campo. Um outro assunto diz que Mendonça libera para julgamento ação que pode caçar governador e vice de Roraima. Antônio Denário e Edilson Damião são acusados de usar a estrutura do governo durante campanha. E temos um destaque para a fala do presidente Lula. Ele afirma que a aprovação do novo imposto de renda é passo decisivo para o país. Após o Senado concluir a análise do projeto, o presidente diz que a isenção maior representa a justiça tributária. Gleisi Hoffmann também
celebrou a aprovação da isenção do imposto de renda e diz que o projeto é passo histórico para o país. A ministra afirma que Lula deve sancionar novas regras na próxima semana. E ainda, Lira alfineta Renan e diz que a aprovação do novo imposto de renda comprova a consistência de seu relatório. O deputado rebate acusações de politicagem feitas pelo Senado, seu rival em Alagoas. Esta matéria afirma que, em uma votação histórica com unanimidade em ambas as casas legislativas, o Senado aprovou na quarta, dia 5, o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Essa proposta, que é uma das principais apostas do governo de Lula, segue para a sanção presidencial. Essa medida deve beneficiar 15,5 milhões de pessoas, ao estender para quem recebe até R$ 5.000 mensais a isenção do tributo e ao dar um desconto parcial para salários de até R$ 7.350. Em contrapartida, essa matéria cria o imposto mínimo efeito sobre as altas rendas, começando com quem recebe pelo menos R$ 600.000 por ano e chegando à alíquota de 10% para rendas a partir de 1,2 milhão por ano. Agora, um outro assunto, também aqui no Valor Econômico, a ministra Gleisi defende o projeto que aumenta a tributação sobre bets e fintechs. Nós temos muita simpatia. O projeto retoma pontos da medida provisória com alternativas ao aumento do IOF, que caducou após não ser apreciada pela Câmara em setembro. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, defendeu o projeto de lei que tramita no Senado e aumenta a tributação sobre bets, bancos e fintechs. A proposta é relatada pelo líder do MDB na casa, que é o Eduardo Braga, e de autoria também do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é o Renan Calheiros. E aqui temos as aspas da declaração da ministra Gleisi Hoffmann sobre este assunto. Ela afirmou o seguinte: nós temos muita simpatia por esse projeto, achamos que é um bom projeto. Ele repõe, na realidade, o que tinha na nossa medida provisória e vai um pouco além. Temos simpatia. Se isso for aprovado no Senado, nós vamos fazer esforço para que seja aprovado na Câmara. Esse projeto retoma pontos da medida provisória com alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras, que caducou após não ser apreciada pela Câmara em setembro deste ano. A proposta dobra a tributação de casas de apostas, passando de 12% para 24%, e aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido de diversas instituições financeiras. Aqui também explica que essa alíquota passaria de 15% para 20% no caso de bancos e sociedades de crédito, financiamento e investimento, e de 9% para 15% para as fintechs, as distribuidoras de valores mobiliários e também as corretoras. E essa cúpula do Senado ficou surpresa com a resistência ao projeto junto aos senadores. Mesmo com um eventual avanço na casa, a avaliação é de que a proposta seria engavetada na Câmara. E Braga defendeu, na última quarta, dia 5 de novembro, uma articulação com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E esse tema foi pauta do encontro entre Braga, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. Já quero agradecer a você pela sua companhia até aqui.